Olá, meu nome é Estela Miranda Batista e juntamente com a minha dupla, o João Marcos Ramos, nós iremos apresentar um seminário sobre o artigo intitulado Solving the Next Release Problem Using a Hybrid Method. O artigo escolhido tem 5 pontos principais, sendo eles a sua introdução, os trabalhos relacionados, a abordagem da solução, os resultados encontrados e a conclusão. Começando então pela introdução, nós temos que um problema encontrado na área da engenharia de software é selecionar o que deveria vir na próxima versão de um software. Isso porque os engenheiros de software precisam selecionar os requisitos a serem incluídos, de acordo com a demanda e as necessidades do cliente. Isso sem exceder o orçamento, seja ele de tempo ou dinheiro. Então, dessa forma, nós temos que este é um problema considerado NP difícil. Então, como visto na disciplina de meteorísticas, nós podemos usar heurísticas, como a de Hill Climb ou a colônia de formigas, para assim se tornar uma solução viável e fácil de ser encontrada. Olhando então para os trabalhos relacionados, nós temos que nessa etapa os autores avaliam diversos artigos que formularam problemas da engenharia de software como problemas de otimização. Pensando então na questão de transformar os problemas da engenharia de software em problemas de otimização, foi criada a Engenharia de Software Baseada em Busca, o SBSE. Então, nós temos que, como a engenharia de software, ela pode ser representada como um problema de pesquisa. Isso porque existem alguns fatores que eu vou citar agora que possibilitam isso. Os fatores são a necessidade de otimizar problemas conflitantes, a necessidade de equilibrar objetivos concorrentes. Normalmente, existem diversas formas de resolver o problema em questão. Outra questão é a resposta perfeita para o problema é muitas vezes impossível ou pouco prático de ser encontrado. E, por fim, um grande número de soluções boas o suficientes podem ser alcançadas. A partir então do que é feito no SBSE, nós temos como ele funciona na análise e seleção de requisitos. Então, sabendo que ao serem levantados os requisitos, eles estão ligados a um determinado usuário ou participante do cliente, temos que na hora de escolher os requisitos, os engenheiros de software, por questões de tempo e dinheiro, não podem realizar todos. Então, no SBSE, cada usuário ele tem um valor de importância para a organização. Assim, o modelo busca maximizar a soma da importância dos usuários. Dessa forma, os requisitos apontados por eles são os que deverão ser considerados na hora do desenvolvimento. Pensando nisso, então, os trabalhos relacionados eles também trazem para nós alguns algoritmos que são usados na engenharia de software baseada em busca, sendo os 6 principais: o Random Search, o Hill Climb, o Simulated Annealing, os algoritmos genéticos, a colônia de formigas e a otimização de Pareto. Olá, meu nome é João Marcos e eu vou falar um pouco sobre a abordagem da solução e sobre os resultados. O objetivo desse trabalho é aplicar uma meteorística híbrida baseada no Variable Neighborhood Search, que é o VNS, e o Tabu Search para o Next Release Problem, que é o NRP. Dois ingredientes importantes da engenharia de software baseada em buscas são a representação do problema, no qual é o modelo, e a função fitness. Aqui nós temos um modelo de representação escolhido para tal problema. Nós temos um conjunto de usuários U, que possuem determinados requisitos R, sendo que cada requisito possui um curso C, e sendo que cada usuário apresenta um grau de significância diferente para a companhia, sendo este o fator peso, que é o W, onde o W de um determinado elemento vai de 0 até 1. A importância de um determinado requisito é dado pela função abaixo. Foram considerados 2 objetivos na elaboração da função fitness. O primeiro é maximizar a satisfação dos usuários, na primeira equação. E o segundo é minimizar o custo de desenvolvimento, como podemos observar na segunda equação. Para padronizar, o custo de desenvolvimento é multiplicado por menos 1 para transformar de minimização para maximização. Aqui nós temos o algoritmo. O corpo principal do algoritmo híbrido é composto pelo corpo principal do Variable Neighborhood Search, enquanto a estratégia de manutenção de histórico do Tabu Search é empregada ao criar novas estruturas de vizinhança,
que é do espaço de busca local, para cada vizinho inicial gerado. Assim, a mudança feita que gera um indivíduo na vizinhança com pontuação de menor valor é adicionada a essa lista tabu, para que tais mudanças possam ser evitadas ao criar vizinhos novos e evitar um ciclo. Esse procedimento, então, é repetido, tomando a cada indivíduo gerado inicialmente como um pivô para cada estrutura da vizinhança, enquanto se adiciona cada ótimo local obtido à frente ótimo de Pareto. A saída desse algoritmo é um conjunto ótimo de Pareto. Os elementos do conjunto são vetores de decisão, cuja dimensionalidade é o número total do conjunto de requisitos, a partir do qual um subconjunto deve ser selecionado. Os valores do elemento do vetor de decisão podem ser 0 ou 1, significando se o requisito correspondente está selecionado ou não. O indivíduo é representado como um vetor de decisão, no qual a dimensão é o número total de números de requisitos usados. Os valores são de 0 ou 1, implicando se o requisito foi selecionado ou não, como podemos ver nessa imagem aí. Neste caso, o requisito A, o requisito D e o requisito C foram selecionados. Agora, iremos apresentar alguns resultados que foram adquiridos durante o artigo. Bom, para o seu funcionamento, o VNSTS, que é o Variable Neighborhood Search and Table Search, que é o algoritmo que o artigo fala, requer as seguintes entradas. Um N, que é o número de estruturas de vizinhança a ser criadas. Um R, que é um ponto flutuante entre 0 e 1, representando a probabilidade de um elemento do vetor de decisão ser 0. Um D, que é o inteiro denotado a dimensionalidade de cada indivíduo. E uma lista estruturada de requisitos, contendo um valor de custo para cada requisito. Aqui nós temos duas tabelas. A primeira tabela, a diferença da primeira tabela e da segunda é a questão do número de N, onde na primeira tabela o N é igual a 5 e na segunda o N é igual a 10. E isso, consequentemente, aumentou o intervalo do número de indivíduos no conjunto de resultados para cada execução, do que é obtido no experimento da tabela esquerda, onde o valor de N é definido como 5. E agora, temos essa comparação aqui, que dessa vez, pegou a segunda tabela, onde o N é igual a 10, e alterou o valor de R para 0,75. Com esse valor de R alterado, o número de indivíduos em cada conjunto de resultados parece variar com menos frequência. Além disso, os valores de pontuação e custo diminuíram ligeiramente. Isso ocorre porque agora existe a probabilidade de 0,75% de um requisito ser recusado. E bom, aqui é a última tabela, que é a comparação entre o VNST e o NSGA2. Foi um outro algoritmo que atende o mesmo propósito. Experimentos indicam que o VNSTS dá resultado como um número relativamente grande e dinâmico de indivíduos, com um intervalo previsível. Os resultados obtidos com o VNSTS são bons o suficiente para aplicação no problema NRP, especificamente se o usuário possui um custo-alvo. É só isso, agradecemos a atenção de vocês e tenham um bom dia.